Olá, turma do sétimo ano. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a equação do primeiro grau, certo? Nesse vídeo a gente vai aprender a identificar a equação do primeiro grau, né? E a descobrir o que é realmente a equação do primeiro grau. Começando aqui com o nosso vídeo, a equação, o que é uma equação, né? É uma expressão matemática aberta que contém uma igualdade. E o que é uma expressão aberta? Uma expressão aberta é quando a gente tem aqui letras e números. A gente tem aqui 5t, né? O 5 é um número e o t é uma letra. Letras e números. E aqui na primeira informação, a gente tem que é uma expressão que contém uma igualdade. A igualdade nada mais é do que esse sinal de igual aqui, pessoal. Ó. Então, nesse caso, a gente tem o primeiro membro, que é o 5t mais 10, e o segundo membro, que é o 30, tá certo? E como eu já falei, né, as expressões são abertas quando elas contêm letras e números, tá? Nesse caso aí, a letrinha T é o que a gente chama de variável ou incógnita, que é o que a gente não sabe ainda. E nas próximas aulas, quando a gente começar a aprender a resolver a equação, a gente vai descobrir o valor de T, tá certo? Esse T aí ele possui um valor numérico. Porém, a gente ainda não sabe, mas isso aí vai ficar para as próximas aulas. Continuando aqui, a gente tem o seguinte, né? É quando não aparece a letra na nossa expressão. Nesse caso, quando a gente não tem a variável ou a incógnita, que no caso vai ser a nossa letra, a gente não tem uma equação, a gente não tem uma expressão algébrica. O que a gente tem é uma expressão numérica. E nesse caso, a nossa expressão, né, vai ser uma expressão fechada. Aqui a gente tem 3 ao cubo mais 9 igual a 36. Aqui a gente tem uma expressão fechada, que é uma expressão numérica. Se a gente for resolver isso aí, né, a gente não vai encontrar nenhum valor para nenhuma letra, até porque não existe nenhuma letra aí nessa expressão. Então, a principal diferença de uma expressão aberta para uma expressão fechada é a presença da variável ou incógnita, no caso, a nossa letra, né? Expressão aberta possui variável ou incógnita, expressão fechada não possui, tá? E a expressão que possui a variável ou a incógnita a gente vai chamar de expressão algébrica. E a que não possui, que é a expressão fechada, que é essa expressão aqui, a gente chama de expressão numérica. Continuando aqui na próxima tela, a gente tem alguns termos, né, que a gente pode passar para a linguagem matemática. Por exemplo, a gente tem aqui nessa tabela, a gente tem os múltiplos de um número, né, e do outro lado aqui, nessa outra coluna aqui, a gente tem o resultado na linguagem matemática. Por exemplo, um número. Aqui a gente tem um número. Não falou que número é esse, então esse número aqui a gente vai chamar de x. O dobro de um número também não falou que número é esse. O dobro a gente sabe que é 2 vezes, então vai ser 2 vezes o número, que é x. E a gente não sabe 2 vezes x, ou 2x. O triplo de um número. O triplo a gente sabe que é 3 vezes, né? 3 vezes alguma coisa. 3 vezes um número, logo 3x. O quádruplo de um número vai ser 4 vezes esse número, logo 4x. E o quíntuplo de um número é 5 vezes esse número, 5x. Aqui a gente costuma representar pela letrinha x, porque é o que a gente está mais acostumado, mas pode ser qualquer letra, pode ser o N, pode ser o P, pode ser o Q, pode ser o K, não importa, tá? Na questão de vocês, né, na atividade de vocês, vai ter casos que vocês vão precisar utilizar letras diferentes de x, ou não, você pode chamar de x também. Vamos resolver aqui um exemplo para vocês verem como é que fica isso na prática. Então, nesse exemplo aqui, diz o seguinte: o triplo de um número, não diz que número é esse, aumentado de 16 é igual a 34. Qual a equação correspondente à situação problema? Então, o que a gente tem aqui? Primeiramente, a questão diz o seguinte: o triplo de um número. Não falou que número é esse. Então, o triplo de um número, com o auxílio aqui da nossa tabela, né, a gente pode ver que é 3x. O triplo de um número é 3x. A outra informação que ela traz aqui para a gente é o seguinte: aumentado
Esse aumentado aqui significa que a gente vai substituir ele aí por uma operação, que é a operação da adição, aumentado, aumentar, adicionar, certo? Então aqui no lugar de aumentado coloca-se um sinal de mais. Aumentado de 16. Então aqui a gente acrescenta o 16. É igual, esse é igual aqui a gente representa com um sinal de igual, né? A igualdade. É igual a 34. Qual a equação correspondente, né? Nesse caso, a equação correspondente à situação problema acima é essa aqui, ó, 3x mais 16 igual a 34. É só isso que você tem que fazer para representar a situação problema numa expressão. Certo? Continuando aqui, a gente tem mais algumas informações nessa outra tabela, que diz o seguinte. A gente tem agora, né, os divisores de um número na linguagem matemática. Continuando aqui, ó, um número a gente já sabe que é x, né, porque não diz que número é esse, então esse número é x. A metade de um número é esse número dividido por 2. Logo, x sobre 2. A terça parte de um número. A terça parte quer dizer 3, né? Um número dividido por 3. Logo, x sobre 3. A quarta parte de um número, x sobre 4. E a quinta parte de um número, x sobre 5. E como é que a gente representa isso na situação problema? Você analisa a situação problema e vai escrevendo de acordo com ela. Por exemplo, essa situação problema diz o seguinte: a quarta parte do peso de Juliana subtraído de 12 kg é igual a 28. Escreva a equação correspondente à situação problema. Primeiramente, a questão disse o seguinte, né? A quarta parte do peso de Juliana. A questão disse qual é o peso de Juliana? Não, né? Então, esse peso aqui, que ela não falou, né? Ela não disse quanto é, a gente pode representar pela letrinha P. E a questão disse o seguinte, ó, a quarta parte. Então, com o auxílio aqui da nossa tabela, ó, a quarta parte de um número é x sobre 4. Nesse caso aqui, o nosso x vai ser a letrinha P. Tá? A gente vai substituir o x pela letrinha P. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma, P sobre 4. Continuando com as informações, subtraído. Esse subtraído aqui a gente vai substituir por uma operação, que vai ser a operação de subtração. Subtraído de 12 é igual. Esse é igual também, a gente vai substituir ele aqui pela igualdade, né, pelo sinal de igual, a 28. Logo, a equação correspondente à situação problema acima é essa aqui, P sobre 4 menos 12 igual a 28. Certo? A partir dessa expressão aí, a gente conseguiria descobrir qual é o peso de Juliana. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula, tá, pessoal? Então, para a aula de hoje é praticamente isso. Você só tem que saber identificar o que é uma equação aberta e o que é uma equação fechada. E a conseguir montar a equação correspondente a partir de uma situação problema que venha cair na sua atividade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E durante a semana a gente vai estar aí com as nossas videoconferências, né, para a gente poder tirar mais algumas dúvidas que venham aparecer. Um abraço a todos e até a próxima.